O nosso país, né, mesmo antes de 21 aqui, que a gente fala, 1821, ele sempre foi o quê? Monarca, não é? Monarquia que nós tivemos. Então ele sempre foi o quê? Patrimonialista, dominação tradicional. Tá? Nós sempre tivemos isso, né? Boa parte da nossa história. Aí vocês vão ver que na década de 30, passou-se a ser um modelo burocrático. Tá? Depois, mais efetivamente, são duas situações que eu não quero devagarzinho, né? 67, gerencialismo, e depois em 95, literalmente, modelo gerencial. Vocês vão entender devagarzinho as situações, os fatos marcantes. Nós temos 3 grandes reformas administrativas, tá? Que vocês vão ter que saber, tá? 3 situações, só que no meio dessas 3 situações, vários outros fatos, tá? Vocês vão entender todos esses fatos, vocês vão ver que não tem como fugir, é o que cai em prova. Putz, odeio história. Não, vai ter que gostar hoje, pelo menos as próximas 6, 7 aulas aí vocês vão ter que gostar de história, porque é o que vocês vão ver, tá? Então se preparem para a história, tá? É bacana, eu acho que é legal você saber o que realmente aconteceu aqui, tá? Por isso que eu falo, não é uma matéria difícil, entender os 3 tipos aqui, né? Patrimonialismo, que daí veio a burocracia, e depois o gerencialismo aqui, né? Você entender eles bem, você vai conseguir assimilar as ideias. E hoje a gente vive o que? Será? É esse aqui? É. Mas isso aqui existe ainda? Com toda certeza. Isso aqui jamais vai ser abandonado. Apenas isso daqui, gerencialismo, é flexibilizar um pouco da rigidez. Ah, e o patrimonialismo? Bom, pela lógica, não existe, né? Pela lógica. É isso que a gente tem que guardar para concurso. Mas na prática, e muito existe, tá? Não tem como fugir. Olha lá, a historinha que eu disse para vocês, ó, desde 1500 aí, né? A gente é patrimonialista por causa dessa ideia dos monarcas, tá? Puxa, então o que eu vou começar a ter que guardar dessa ideia de patrimonialismo? Então tá, pegando uma síntese assim, a gente sempre vai colocando palavrinhas que a gente vai tentando enxergar. Vamos trabalhar isso então. Patrimonialismo vem de uma dominação tradicional. Beleza. O que será que vai acontecer mais aqui? Aqui a gente fala assim, um negócio chamado não diferenciação da res pública com a res príncips. Res é coisa, né? Pública, coisa do povo, tá? Não diferenciar a coisa do povo da coisa dos monarcas, do Estado, né? Do privado, né? Vamos pensar assim, ó, coisa do povo barra coisa do particular. Não existe diferenciação. O que é público do que é privado, pronto. Setor público, setor privado. Tudo se mistura. Quando a gente fala que isso se mistura, a gente tem essa ideia, aqui ó, trata da coisa pública como se privada fosse, tá? Isso é uma das características que a gente tem que ir pegando. Quando a gente tem essa confusão entre o patrimônio público com o patrimônio privado, isso gera um negócio chamado, ó, nepotismo e corrupção, tá? Então aqui são palavras que você vai ter que pôr na cabeça o que vem em prova. Nepotismo mais corrupção. Consegue entender porque tem nepotismo e corrupção? Se eu administro o Estado como o meu, eu coloco trabalhar quem eu quero. Nepotismo. Consequentemente, gera corrupção. Quando a gente associa essa ideia de patrimonialismo, tá?
a gente parte aqui também, palavrinhas importantes que a gente coloca, que é sinecura, prebendas, sinecura, emprego rentoso, com pouco. Estou pondo uma ideia mais sintetizada para vocês, tá? Pouco trabalho. Prebendas, cortesias, presentes, prêmios. Tudo palavrinha que vocês vão ter que associar na cabeça aí agora com relação ao patrimonialismo. PDRAE. Vamos lá, aprender o que é esse negócio aqui, ó. Plano, diretor, da reforma, do aparelho, do Estado. Eu? Pergunta meus hieroglíficos. Emprego rentoso, né? Isso. Tem que perguntar porque às vezes eu... E assim vai. Hã? Tô tomando uns remedinhos aí que tá me... Tô brincando. Puxar o freio. Oi? Rent seek é o parasitivismo que a gente fala também, que também provém dali. A gente vai chegar nele ali também. Aqui é o plano PDRAE, tá? É um negócio importante que vocês vão ver bastante, a gente vai falar bastante dele, tá? Eu sempre digo, vocês e eu estamos aqui por causa dele. Verdade? Verdade. Foi o último plano de reforma da máquina pública que a gente teve, em 95. Quem será que fez? Fernando Henrique Cardoso, ministro Bresser Pereira, tá? Que fez esse plano. E graças a esse plano o país se reconstituiu, tá? O país se reergueu. Oi? Plano Bresser. Como visto, muitos falam plano Bresser, mas o nome dele é PDRAE, o pessoal atribui ao Bresser porque foi ele que concebeu, né? Tá? O ministro Bresser era ministro do Fernando Henrique, do MARI, antigo Ministério da Administração e Reforma do Estado, que se chamava, tá? Hoje é o MPOG, hoje virou MPOG, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E ele que fez a reforma toda da máquina pública no Brasil, tá? A gente vai ver isso devagarzinho, mas antes disso daqui, né, veio aqui o Collor, né, um pouquinho antes, aí são situações, o Sarney, a gente vai ver isso devagarzinho, tá? A gente vivia um país caótico, 100% de inflação, né? Tá todo mundo preocupado com 7%, né? Imagina viver com 100 ao mês, né? Já tinha ideia disso? Pois é, passamos por isso. Espero jamais passar por isso, né? E aqui foi um plano que depois, antes disso, juntamente com ele ali, veio a URV, né? Que você já sabe, que aí vira real. A gente vai ver isso com calma, a gente vai estudar tudo isso, tá? E a gente está aqui por causa disso, eu sempre digo, porque ele reformou a máquina pública e a gente conseguiu se reestruturar e crescer, né? Nesse plano aqui tem esses textos que são tirados para as provas, para as questões de concurso, né? Então, tem várias passagens que eu coloco, naquele site que eu coloquei para vocês, no site do Neon, o endereço tem vários textos desses, né? Que a gente é importante, ó. Nesse texto é um texto bem bacana, ó. Quer ver como é legal? Ó? Ele fala assim, o Bresser, ó, no patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do soberano, ó, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Né? O cara se achava dono também do Estado, né? Era meu tio, ciclano, beltrano, eu era dono também, né? Nobre. Os cargos são considerados, ó, prebendas, presentes, prêmios, cortesia. A res pública, coisa do povo, não é diferenciada da res príncipes, tá? Em consequência, corrupção, nepotismo,
são inerentes a esse tipo de administração. Aí ele, aqui foi o plano, quando mudou, né? Ele vem falar, no momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, a administração patrimonialista torna-se uma excrescência. Não pode existir. Isso aqui tem que ser descartado, tem que acabar. E tinha que acabar, né? A gente não conseguiu ainda acabar com isso aqui. Tinha que acabar. Tenho certeza que se acabasse com isso aqui, a gente estaria muito melhor ainda. Tá? Muito mais à frente. Só que é difícil, né? O país nosso, o problema deles se chama cultura, né? Então tá difícil. Tudo bem? Então são palavrinhas-chave, esse texto é chave para as provas de concurso nossa, tá? E a gente vai falar com calma o que venceu o PDRE, vai dar origem a isso aqui, ó, tá? O gerencialismo nosso. Aqui a síntese, mais um pouquinho de palavrinhas, olha lá, ó. Características, né, que eu coloquei lá em cima, né, ó. Falta de uma esfera pública contraposta à privada. Ué, não existia diferenciação, não tinha como impor. A racionalidade, ó, subjetiva. Então aqui a gente usa sempre essa palavra também, ó, do subjetivismo. Por que subjetivismo? Tinha regra? Não, por isso que é subjetivo, tá? Racionalidade subjetiva e casuística do sistema jurídico. Casuística é no sentido de caso a caso. Que caso a caso? As sentenças que se diz, né?